tua voz é direção. Bom dia, Marias! Esse é o nosso momento com Deus, uma pausa no meio da correria, para ouvirmos a voz daquele que continua transformando as nossas vidas através da sua palavra. Pegue aí a sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos juntas para a nossa leitura de hoje. Hoje leremos Atos, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Pedro e João aqui estavam diante das autoridades religiosas e algo neles chamou a atenção daqueles homens. Lucas diz: percebendo a coragem de Pedro e João e sabendo que eram homens simples e sem instrução formal, ficaram admirados. Mas então reconheceram algo: eles haviam estado com Jesus. Que declaração poderosa para alguém fazer sobre nós. Pedro e João não pertenciam à elite religiosa. Não possuíam a formação daqueles que os interrogavam, mas havia algo em suas vidas que não poderia ser explicado apenas pela capacidade humana. Eles tinham caminhado com Jesus. E havia ainda outra evidência diante de todos. O homem que havia sido curado estava ali, em pé, ao lado deles. As autoridades poderiam discordar da mensagem, poderiam questionar e não gostar de Pedro e João, mas não conseguiam negar aquilo que estavam diante dos seus olhos. Então eles se reuniram para decidir o que eles iriam fazer com Pedro e com João. E olha só essa contradição. Eles reconhecem que um milagre evidente aconteceu, mas em vez de se renderem a Jesus, eles decidem tentar impedir que a mensagem continue se espalhando. Isso nos mostra que a evidência sozinha ela não pode transformar um coração endurecido. E existe aqui uma pergunta que esse texto nos convida a fazer. As pessoas conseguem perceber que temos estado com Jesus? Será que essa declaração poderosa que fizeram de Pedro e João, as pessoas podem fazer sobre nós? Eu não estou falando da gente carregar uma Bíblia embaixo do braço, nem de usar palavras, jargões religiosos, sabe? Aquele dialeto, né? Pentecostal, aquele dialeto cristão. Não é nada disso. Eu estou falando de caráter, da maneira como a gente responde, como nós tratamos as pessoas, como nós atravessamos nossas dificuldades, como perdoamos, como amamos. Pedro e João não precisaram apresentar as suas credenciais. A convivência com Jesus havia deixado marcas neles. E o nosso relacionamento com Deus precisa deixar marcas de Deus em nós. O nosso relacionamento com Jesus precisa deixar marcas de Jesus em nós. Quanto mais tempo passamos com Jesus, mais a nossa vida deve se parecer com a vida dele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a nossa comunhão contigo transforme quem a gente é. Não apenas como a gente fala, ou como a gente parece ser, ou parece ter se transformado, ou parece ter se convertido. Não. Senhor, que a gente não apenas fale de Jesus, mas que a gente venha carregar as marcas do nosso relacionamento contigo. Transforma o nosso caráter, as nossas palavras, as nossas atitudes.
Que através da nossa vida outras pessoas percebam que temos estado na tua presença, Senhor, como fizeram ali com Pedro e com João. É isso que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém.